Você só vence o amanhã se não desistir do hoje. Hoje, eu sou a Agatha. Nesse canal eu compartilho um pouco da minha experiência de mercado, visão, empreendedorismo e estudo. Sou estudante de engenharia elétrica e aqui é uma comunidade onde a gente vai aprender a se desenvolver de verdade. Pessoal, por que eu trouxe hoje essa frase? Você só vence o amanhã se não desistir do hoje. Porque agora há pouco eu tava assistindo um canal, um vídeo no YouTube que me pegou de surpresa, né? Contando um pouco sobre que... Deixa eu colocar meu aqui, faz tempo que eu não apareço de óculos, né? Fica mais inteligente. Mas contando um pouco sobre essa moça, né? Ela tinha uma loja, há 6 anos ela tinha essa loja. E ela acabou fechando essa loja, ela gravou um vídeo contando um pouco, né, como foi a experiência dela, por que ela fechou, o que ocorreu ali. E tinha 721 comentários. E nesses 721 comentários, tinha muitas pessoas, né, muitos brasileiros relatando ali sobre como que na pandemia eles vendiam mais, que 2025 não tá um ano muito bom para empreender, que muitos ramos hoje muita segmentação, muita categoria não estão muito boa para vender porque as pessoas estão economizando mais, estão priorizando o necessário para conseguir sobreviver. Tinha um grupo que culpava o governo, tinha outro grupo que perderam família, né, por conta do empreendedorismo. Tinha outro grupo, gente, que se doou tanto pro seu negócio e acabou perdendo e destruindo seu próprio negócio. Ele mesmo falou ali que foi pelos comportamentos que ele teve ali. Então, assim, foi diversos relatos, moças falando senhoras falando, aliás, que tinha ateliê, né? E aí hoje em dia o povo não leva mais pra pedir vestido, né? Que fazer um vestido é muito mais lucrativo do que fazer arremendo, né? Colocar um zíper ali, fazer conserto. E não por conta da Shopee, da Shein, outros estavam culpando os chineses, falando ali sobre que os chineses estão dominando o mercado, que muitos brasileiros estão perdendo. Tinha outro grupo de pessoas que também culpava as lojas online, falando que as lojas online querem acabar com a loja física, porque sem loja física o imposto aumenta. Então assim, tinha muitos comentários, tinha muito depoimento. Eu achei isso muito legal, eu achei muito interessante esse tipo de comentário. Então assim, se você estiver vendo esse vídeo, foi um prazer estar lendo ali aqueles comentários. E eu gosto muito do YouTube por conta disso, porque aqui no YouTube, gente, é uma comunidade. Você lê os comentários e você sente ali o sentimento que aquela pessoa passa para aquele comentário. Então aqui é de fato uma comunidade, tipo, não é igual o TikTok ou o Twitter, que as pessoas ficam militando. Tá. Então essa moça, ela passou por um período difícil na vida dela, tá? Resumindo, ela acabou fechando a loja dela, mas em meio desse processo, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou trazer essa ênfase que ela falou. Que foi, durante esse período, ela teve medo, ela teve dúvida, ela se cobrou muito, ela deixou nas mãos de Deus, ela teve vergonha. O que é vergonha? É você deixar pra trás, é você esconder isso que você tem vergonha. E o amor é o contrário, o amor é você trazer pra perto. Então ela falava que a loja dela era a vida dela. Ela se doou durante 6 anos da vida dela pra essa loja. Ela pensava que só ficar ali no Instagram era rotina. Ela não deu muito depoimento assim, se ela procurou conhecimento técnico, enfim, ela não deu muito material. Então o material que eu tô trabalhando nesse vídeo é na base dos comentários, é na base do que ela depoimentou dentro do vídeo, tá? Então, ela fechou a loja, ela aceitou, ela gravou o vídeo fechando a loja, ela falou que foi 6 anos muito abençoada a vida dela, ela teve um momento difícil, ela buscou opinião de fora, né, porque ela mesma não estava conseguindo dar essa opinião, enfim, gente, uma prova, né, uma prova assim, muito difícil. Mas o que eu quero trazer com esse relato, acabou que ela fechou a loja e hoje ela é criadora de conteúdo, né, então ela trabalha para lojas e eu vi que o último vídeo dela, que tá bem atualizadinho, ela conseguiu aí os seus primeiros clientes ali, né. Ela trabalha como influencer, então ela é contratada por outras marcas para divulgar roupa, produto, enfim.
que a marca ele quiser divulgar, ela vai estar divulgando. Ficou meio longo, né, assim, eu resumindo, mas o que eu quero trazer pra você? Por que eu trouxe essa frase? Você só vence o amanhã se não desistir do hoje. Meu computador tá aqui, tá? Porque é uma frase que fica na frente do meu computador, é uma frase que eu gosto muito. Todas as frases que eu trago no início do vídeo são frases que me tocam, são frases que foi um momento muito difícil da minha vida e que tem uma grande reflexão. Por isso que eu trago essas frases pra vocês, porque são frases que trazem muito sentido pra mim, né? Então, por que eu trouxe isso pra... Por que eu tô batendo esse papo com vocês? Pessoal, olha, eu tenho uma loja, tá? Então, assim, eu tenho uma loja de roupa, que é a Baster Shop. E desde o primeiro dia que eu comecei a abrir, desde o primeiro dia que eu comecei a montar a minha loja de roupa, eu sempre entendi que nunca seria fácil a gente começar um negócio, tá? Como também, deixa eu falar de novo, só porque eu tô mexendo de transição. E eu também, não é fácil também você ser CLT, entendeu? Não é fácil hoje você ser uma classe média. Não é fácil hoje você ganhar R$1.500 e ir pro mercado e escolher a dentro que você vai levar, que você não vai levar. Não é fácil você ver os seus filhos, por exemplo, querendo uma roupa, porque vai ter uma apresentação na escola e você não tem condições. Ou seu filho querendo um celular, porque o celular dele queimou, ou querendo esses carmédios de R$30, um negócio desse, meu Deus do céu. Então assim, não é fácil. Se você... Entendeu? Você tá num lugar onde você deve estar. Se você reclama da posição que você faz e você não faz nada, você vai continuar no lugar que você tá. Acho que a frase é essa. Você está no lugar onde você merece estar. Então, perdão, gente. Então, eu errei. A frase é essa. Você está no lugar onde você merece estar. O que você tá fazendo pra mudar a sua realidade? Diante do cenário, tinha pessoas assim que defendiam o governo, tinha pessoas que... Tinha pessoas de todo relato ali. Mas a questão é, você tá fazendo o que pra mudar a sua realidade? Quem é o verdadeiro culpado pela situação onde você tá hoje? Essa menina, ela conseguiu se reerguer. Ela mudou a página da história dela porque ela mesma citou no vídeo, ela acreditou naquilo que Deus tinha pra história dela e não porque os outros tinham pra ela. Então, qual é a verdadeira verdade na sua história, na sua vida? Eu não tô sendo coach, não tô motivando, não. Isso aqui eu tô preparando você pro mercado. Eu trabalhei com varejo, eu trabalhei com os piores chefes daqui da minha cidade, que não autorava uma pessoa. Eu fiquei em um emprego por 7 meses. E esse emprego não parava ninguém. Era o pior emprego da minha cidade. O chefe só vivia humilhando a gente. As funcionárias, gente, não vou nem falar nesse vídeo. Dá até tristeza de lembrar. Então, assim, olha hoje pra você, você está no lugar onde você merece estar. Essa é a frase que vai te definir. Então, assim, o que você está fazendo pra mudar a situação? Porque eu vi todo mundo culpando. Todo mundo tem problema, mas você tem que pensar que o problema, ele veio antes de você, entendeu? O problema, perdão, gente, o problema veio depois de você, ou seja, você é soberano que o problema. O problema não é maior que você que é maior que o problema, porque o problema ele veio depois, não antes de você. Então, por que você tá reclamando? Por que você está reclamando das ganzelas da vida? O que você tá fazendo pra mudar a sua situação? Porque, gente, o tanto de gente que eu vi culpando, a Shopee. A costureira falou bem assim, nossa, as pessoas não levam roupa mais pra mim porque eu não tenho mais hoje serviço. As pessoas não querem mais fazer roupa, elas consomem roupa da Shopee e levam pra mim consertar. E aí, eu também compro roupa da Shopee porque é muito mais barato. Mas qual é a solução? Porque o problema, ele veio depois de você. Você é muito maior que o problema. Mas qual é a solução? Qual é a solução para você reverter esse jogo? Transformar o seu fracasso em uma vitória muito grandiosa. As pessoas que odeiam o e-commerce compram no e-commerce. As pessoas que odeiam esse governo é dentro desse governo. Gente, eu tenho loja. Eu sei que não é fácil você vender. Mas se eu ficar sentada e jogando a culpa pros meus pais, jogando a culpa pro governo, jogando a culpa pro e-commerce, jogando a culpa pra loja física,
não vai resolver a minha situação. Eu quero dinheiro na minha conta, dinheiro no meu bolso. Então eu preciso correr atrás do prejuízo. Um prejuízo que talvez não foi eu que coloquei, mas a responsabilidade é minha. Então, se a responsabilidade é minha, eu preciso reverter a situação. Então, como que eu vou reverter essa situação? 80% do sucesso é comportamental e 10% é parte técnica. Aquele cursinho de tráfego, aquele cursinho que te ensina você fazer site, aquele cursinho que te ensina a fazer uma loja bonita. Isso é a parte técnica. Mas o que vai definir o seu sucesso é 80%, é o comportamento, é a maneira como você reage, o que a situação causou. Tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Então, o que vocês estão fazendo para mudar a situação de vocês? Cheyane, como que eu mudo? Entenda uma coisa. Tem muitas empresas que passaram por pandemia, passaram por crise, passaram por muitas situações. E por que elas não quebraram? Por que elas não quebraram ainda? Porque elas têm um jogo que você não joga. Elas têm uma visão que você não vê. Os donos, eles pensam diferente do que você. Eles não estão na cabeça da sociedade. Essa mentalidade que você tem hoje, ela foi programada culturalmente para que você agisse numa situação dessa e você culpasse e não se responsabilizasse e falar, opa, o que tá acontecendo? Entendeu? Talvez hoje em dia as pessoas estão priorizando de fato as necessidades do que a vaidade, mas isso sempre existiu. Isso não é normal, perdão, isso não é novo, isso sempre existiu. Sempre vai existir crise econômica. O PIB vai aumentar, o PIB vai diminuir, o dólar vai aumentar, vai mudar de governo, vai entrar outros governadores e as situações vão mudar. Empresas sempre vão fechar. Estão entendendo? Então, sempre as coisas que estão acontecendo hoje sempre existiu, nada não é novo, mas o que vai ser novo é o seu comportamento mediante desse cenário, dessa situação. Eu quero escutar o seu repertório. Eu quero entender o que não foi o que você fez, mas o que você reagiu. Ela teve medo, ela teve dúvida, ela teve vergonha, mas ao mesmo tempo ela acreditou no que Deus, no que o Senhor tinha pra ela. Com que você acredita? Não tô falando tipo de religião, eu tô falando o que você acredita, o que você traz hoje pra sua vida, o que você traz hoje pra sua mentalidade. Qual é o seu tipo de perfil profissional? É isso que eu quero falar pra vocês. Gente, entenda uma coisa. Hoje, as coisas sempre estiveram onde sempre estão. Sabe disso? Sempre estiveram onde sempre estão. Talvez você está ansioso. Você está com medo daquilo que você quer não dar certo. Mas a resposta é, depende de você. Empreender não é fácil. Empreender é resolver o problema das pessoas. Empreender é você trazer facilidade. É você trazer um problema que a pessoa não sabia que tinha um problema. Hoje em dia, gente, por exemplo, roupa todo mundo vende. Hoje todo mundo acha que é fácil vender roupa. Então, por que muitos empresários quebram? Em 2 anos, presta atenção, isso aqui é dado. 70% das empresas quebram durante 2 anos. Então, assim, muitas empresas fecham depois de 2 anos. Às vezes não foi problema técnico, às vezes foi problema comportamental do dono da empresa. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo pra vocês? Então, assim, gente, vocês sempre vão ter que renovar, entendeu? Sempre vão ter que renovar. Então, por exemplo, roupa, calçado, talvez hoje não estão saindo tanto quanto saía, por exemplo, 10, 5 anos atrás, porque as pessoas hoje estão agregando muito mais em conhecimento, em conforto, né? Então, a gente precisa alinhar qual é o problema que tá tendo hoje na sociedade. O que a gente pode oferecer, o que a gente pode... Gente, vocês não precisam ficar presos a um único problema.
Sabe qual é o maior erro do empreendedor? Vou te falar uma coisa. O maior erro do empreendedor, eu aprendi isso com o Flávio Augusto. Ou Augusto Flávio. Enfim, eu aprendi isso com ele. O maior erro do vendedor é ele se apaixonar pelo produto. E não como vender. E vocês se apaixonam pelo produto. E não como vender. Então esse é a maior furada. Esse é o maior erro do vendedor. É se apaixonar pelo produto. Então primeiro você aprende como vender. Vender é uma ciência. Você vende, você é um vendedor. Eu sou uma vendedora. Ah, mas você é médico, você é engenheiro. Você é um vendedor. Todos nós somos vendedores. Nós vendemos o nosso preço, nós vendemos o nosso pensamento. Você, quando vai entregar seu currículo, você está vendendo o seu tempo. O problema é que eu sou contratada, né? Depois eu conto pra vocês, e vendo o meu produto. Ou seja, eu não vendo o meu tempo, eu vendo produto. Você pode vender serviço, você pode vender ideias, você pode vender transformações, entendeu? Então, primeiro, aprenda como vender. Depois, aprenda sobre modelos de negócio. Aprenda sobre finanças, sobre a parte tributária, como tá o dólar, como que tá a economia. A economia, ela não influencia no seu resultado, tá? Ela apenas deixa o empreendedor abalado, mas ela não influencia. Você pode ficar muito, muito bem de vida com a economia lá embaixo. Ela não influencia, mas é importante você aprender. E depois, você estuda o produto. O produto é o de menos. Gente, eu tenho uma loja genérica. Eu vou montar agora uma loja genérica. Porque na minha visão é muito mais. Eu não gosto de vender só um produto. Eu acho, tipo assim, muito chato. Sabe? Você ficar vendendo só um produto. Eu gosto de vender vários produtos. A escala é maior, o dinheiro é maior. Tá? Então eu vejo vários problemas. Eu sou assim, eu gosto de ter uma loja genérica. Então, entenda isso. Beleza? O vídeo é muito longo, tô terminando por aqui. Mas eu quero que você reflita nisso. Não se apaixone pelo produto. Não tenha uma mentalidade de CLT, porque senão você, na sua velhice, daqui 80, 50 anos, você vai parar na fila do INSS, na caixa, pra pegar uma aposentadoria de 1.500, ou até muito menos, tá? Ou até muito menos. Se você viver se você viver no coletivo demais, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Então hoje reflita, pense sobre isso. Não é um vídeo, nossa, isso lá tá errado, não. É a sua escolha, o que você acredita, porque no que você acredita, você vai dominar o jogo. Cheyane, eu acredito que eu não vou conseguir, ok, você domina o jogo. Cheyane, eu acredito que eu vou conseguir, eu tenho uma estratégia bacana, eu vou fechar a loja, mas eu vou prestar serviço, porque hoje eu vejo que, por exemplo, com essa minha experiência que eu passei, de fechar o meu negócio, mas eu aprendi muita coisa. Eu desenvolvi muitas habilidades que muitas empresas têm, porque quando eu precisava das pessoas, eu não tinha essas pessoas. Então, por exemplo, eu posso prestar serviço de copyright, social media. Ah, Cheyane, eu posso prestar serviço hoje em dia, por exemplo, de eletricista. Qual é o problema hoje que a sociedade tem? E você tem essa solução. Eu sei que você tem. Eu sei que você vai conseguir virar o jogo. Pode ser um jogo tanto fracassado quanto um jogo vitorioso, tudo depende de você. Quais são as suas ferramentas? Por isso que, gente, eu auxilio muito vocês a fazer desenvolvimento pessoal, vocês se prepararem para o mercado, não ficar ansioso, não ficar estressado, isso é uma coisa normal, tudo passa, entendeu? Confia em Deus, Deus tá no comando de todas as coisas, não fica ansioso, sabe? A gente tem alguns hackerzinhos ali que não deixa a gente tão ansiosa. Às vezes a ansiedade atrapalha todo o nosso caminho. E às vezes aquilo que era pra ser uma coisa tão, sabe, tão relaxante, uma coisa, né, grandiosa, não vai conseguir, porque a gente desmoronou tudo. E outro ponto também é que isso é muito normal de acontecer, sabe? Isso é muito normal de acontecer. Eu vou contar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu comigo, tá, gente? Aconteceu comigo, sim, ó. Tinha uma irmã da mesma fé que eu. Ela montou uma loja, ela alugou o ponto físico e ela ia me contratar. E eu tava trabalhando, né, em outro emprego. Eu tava super feliz porque eu ia sair daquele lugar que não é um lugar muito assim, mas eu agradeço a Deus porque eu tinha um trabalho que muita gente não tem. Então eu agradeço pelo que tem. Então assim, eu sempre fui muito grata.
Mas aconteceu, gente, que em uma semana ela fechou. Eu não fui trabalhar com ela, graças a Deus, mas ela fechou. Em uma semana ela fechou. Então, o problema sempre esteve ali, tá? Mas o que acontece é como você reage, é como você interpreta e não como você compreende. É como você reage, entendeu? Então, assim, reflita sobre isso. Busque biografia, livro, conhecimento. Busque Deus. Se você tem uma igreja, fortaleça a tua fé. Busque primeiro o espiritual. Busque Deus. E depois Deus vai te dando as pequenas cartas da vida. Né? Por exemplo, gente, José. José foi vendido pelos irmãos. Você sabe o que é ser vendido pelos irmãos? Tá numa terra totalmente diferente, de uma cultura, de uma linguagem. E talvez pra ele seria o fim, foi escravo. Eu disse que ela foi governador. Então é sobre isso. É sobre acreditar. Tá? Então é acreditar. Tá? E não ficar com muito positivismo demais. É acreditar. Então acredita. O que você acredita vai mudar o seu jogo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.